Muito bem, vamos dar continuidade ao que a gente estava falando, não é? Primeiro, nessa aula que nós estamos trabalhando o texto 5, nós fizemos uma análise histórica do ambiente em que se desenvolveu o Renascimento, né? Os 300 anos que vão do século XIV até o século XVI, falando dos aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais. Aí entramos dentro daquilo que o texto está falando, o início da literatura renascentista, a página 35, e falamos de Dante de Alighieri e sua importantíssima obra, o poema A Divina Comédia, que está muito bem explicitado, explicado, comentado na página 36. E também falamos sobre Giotto, não é isso? Um pintor que o texto fala pouco. Eu então dei um aprofundamento nisso daí. Muito bem. Na página 37 do texto 5, a coluna que está à sua direita tem Petrarca e Boccaccio. Eu coloquei isso como, não é, a letra B dessa divisão desse texto, não é? Então, letra A é a formação da literatura ocidental, não é? O início da literatura renascentista. Letra B, agora, Petrarca e Boccaccio. Esses dois camaradas são importantíssimos. Porque eu estou falando agora de Petrarca. Numa obra chamada O Cancioneiro, Petrarca vai criar as bases para a chamada poesia lírica. Aquela poesia que fala de amor, saudade, tristezas de amor, paixões mal resolvidas, distância, a ansiedade dos amantes, tudo que se relaciona ao amor. Então a poesia lírica, ela começa no mundo ocidental com essa obra Os Cancioneiros de Petrarca. E o texto, não é, dá uma análise também dessa obra O Cancioneiro, falando que Petrarca, ele não é o criador de um gênero poético chamado soneto, mas ele é o que criou o modelo de soneto que a gente usa até hoje, não é? E que foi utilizado pela literatura mundial ocidental, não é? Até o século XX. O que danado é um soneto? Vocês estão lembrados da aula de literatura, né? Gêneros poéticos. O soneto é um gênero poético composto por 14 versos, ou decassilábicos. Verso decassilábico é aquele que tem 10 sílabas poéticas. 10 sílabas poéticas é diferente de 10 sílabas gramaticais, não é? Então, por exemplo, um soneto de Vinícius de Moraes, não é? De tudo ao meu amor serei atento. Esse é o primeiro verso desse soneto de Vinícius de Moraes. Vamos contar as sílabas poéticas, veja. De tudo ao meu. Percebeu? De tudo ao é uma sílaba só. De tudo ao meu amor serei atento. É até a penúltima sílaba, a sílaba tônica. A última sílaba, que é átona, você não conta como sílaba poética. Então, 10 sílabas poéticas e 14 versos. Esses 14 versos normalmente são divididos em 2 quartetos, ou seja, como é que a gente chamaria? O conjunto de 4 versos. 2 quartetos, então 4 versos, e 2 tercetos, 3 e 3. Somando 4, 4, 8, 3, 11 e 3, não é? 14 versos. Pronto. Então, está aí o soneto. Há um soneto chamado soneto inglês ou shakespeariano, que ele se compõe como é que a gente chama? É diferente. Ele tem 3 quartetos e como é que se diz?
um dueto, será? Não, é 4 vezes 3, 12, e aí termina com 2 versos finais. Mas ele é típico do soneto de Shakespeare. O nosso soneto é esse que eu acabei de falar, né? 2 quartetos e 2 tercetos. Muito bem, então, quem criou isso daí não foi Petrarca, mas é ele que vai fixar esse modelo para a literatura ocidental. Então, na poesia, não é? Esse cancioneiro resume 350 poemas. Na poesia, Petrarca é definitivo. Lembrando que Petrarca é chamado de o pai dos humanistas, porque o primeiro camarada a ter a preocupação, não é, de valorizar tudo que se refere ao ser humano no texto escrito foi Petrarca. O outro camarada que se fala aí o texto é Boccaccio. Boccaccio é o pai da prosa, ou seja, do texto corrido, que não é a poesia. Boccaccio escreveu um livro chamado Decameron. O Decameron, a palavra Decameron, né, em grego equivale a 100. O que danado é Decameron? Né? Na verdade, também hector, em grego, significa 100. Mas Decameron é que a história de Decameron, o próprio Boccaccio coloca no início do seu livro, é a seguinte: começou a peste negra em Florença. Então, 7 moças e 3 rapazes, para fugir da peste, alugaram uma casa de campo e passaram 10 dias nessa casa de campo. Como não tinha internet, nem televisão, né, nem WhatsApp, nem Instagram, esse pessoal tinha que se distrair durante o dia, além de banho de rio, né, cavalgada e tudo. Chegava à noite, né, aí eles fizeram o seguinte: a cada noite, cada um deles, eram 10 pessoas, não é? 7 moças e 3 rapazes, cada um deles contaria uma pequena história. Uma história que falasse de amor, que falasse de paixão, que falasse de coisas mal resolvidas no campo afetivo, no campo emotivo, tristeza, saudade, ou uma história cômica. Então, como cada um contava a cada noite um conto, eram 10 dias e eram 10 pessoas, 10 vezes 10, 100. O Decameron, portanto, é um conjunto de 100 contos que foram contados ao longo de 10 dias. Essas histórias pequenas, não é? São importantes porque elas foram a base de muitos romances, de muitas peças teatrais ao longo dos séculos depois de Decameron. Serviram de inspiração, né? Essa obra de Boccaccio serviu de inspiração para um monte de outros escritores. Por isso que as raízes da literatura renascentista, mas na verdade as raízes da literatura do Ocidente, do mundo ocidental, de nós, não é, da tradição judaico-cristã, Europa, Américas, veio daí. Muito bem, virando a página 37 e 38, não é? A página 38 ainda fala de Petrarca e Boccaccio, dá umas características, não é? Outra coisa também, não é? É que essas obras, inclusive a Divina Comédia também, não é? Elas foram escritas na língua que se falava na região da Toscana, o dialeto de Toscana, o italiano que estava se formando na Toscana. Em cada região da Itália havia um jeito de se falar o italiano, que era chamado de sermo vulgaris, ou seja, a língua vulgar, no sentido de popular. Os eruditos procuravam o latim. Você sabe que na Idade Média, não é, sempre houve um interesse pela língua latina. Havia o latim que a igreja preservou, que é o chamado latim eclesiástico, que não era o latim clássico dos grandes escritores romanos. Os humanistas renascentistas odiavam o latim da igreja. Diziam que aquilo era um latim misturado, um latim que
perdeu as suas características, um latim que servia aos interesses da igreja, ou seja, uma língua que foi deturpada. E é por isso que Petrarca elogiava, não é, o latim tradicional que Cícero, Marco Túlio Cícero, grande político romano, não é, um pouco antes de Júlio César, escreveu. Se também elogiava o latim dos historiadores Tito Livio, por exemplo, né, que é citado por Maquiavel. Ou seja, os renascentistas não queriam usar o latim que a igreja usava, mas o latim que os romanos tradicionais, os grandes escritores, Virgílio, Ovídio, né, Cícero, Sêneca, esses sim eram o modelo de latim que os humanistas queriam restabelecer, restaurar. Muito bem, e aí, lógico, além desse latim, que era para os eruditos, os escritores, os pensadores, os intelectuais do século XIV valorizavam também a língua nacional. E aí começa uma discussão importante sobre por que valorizar o idioma do povo. Você sabe que essa época é a época também da formação dos estados nacionais. O que é um estado nacional? É aquela forma de governo, aquele regime político, onde existe uma unidade cultural de povo. Ora, a gente sabe que no mundo feudal não havia essa unidade cultural, né? Feudos, às vezes próximos, usavam dialetos diferentes. Usavam sistemas de pesos, medidas, moedas diferentes. E cada feudo tinha suas próprias leis e suas próprias tradições. Então era uma confusão fora do comum quando você, comerciante, burguês, ia vender os seus produtos através dos feudos. Pense, em cada feudo tinha um sistema de medir, de pesar e de contar diferente. Tinha uma moeda diferente e muitas vezes uma língua diferente. Uma palavra que num feudo tinha um significado, em um outro feudo ela tinha uma conotação diferente. A burguesia, os comerciantes, queriam uma unidade linguística, mas não só uma unidade linguística. Queriam também unidade de peso, moeda e de medidas. Os reis, para governarem um país inteiro, não um feudo, mas vários feudos, precisavam de uma unidade. Leis que fossem gerais, que abrangessem um país inteiro. Não é à toa, não é que os reis franceses, através dos seus intelectuais, criaram um lema chamado, deixa eu citar aqui como era em francês, un roi, une foi, une loi. Un roi, um rei, um poder só centralizado. Une foi, uma fé, uma religião única, de cima até embaixo. E une loi, uma lei, ou seja, um conjunto de códigos que valesse para o país inteiro, e não cada região ter sua própria lei. Então os reis também se interessavam. Para que houvesse uma fé, uma lei, era preciso que existisse uma língua. Uma só língua. Se cada região mantivesse suas línguas locais, isso seria complicado para criar essa unidade. Veja, por exemplo, que ainda hoje, não é, a Espanha é um país complicado. Porque cada região da Espanha manteve as suas individualidades, suas nacionalidades. O País Basco tem sua própria língua. Não é? A região de Castela, que impôs o castelão, o castelhano, o espanhol oficial para todas as regiões, mas a língua era dali. A Galícia tem a língua galega, que é diferente do espanhol e que é diferente do basco. Os catalães, a Catalunha, tem sua própria língua. Não é? E há outros falares também, por exemplo, na região de Andaluzia. Então, a unidade espanhola é em cima de uma língua que na corte se tornou obrigatória, mas se manteve, ou se mantiveram, os falares locais, as línguas locais. Na França,
essa unidade não aconteceu dessa forma. Ao contrário, as línguas locais, como o occitane, o provençal, o borgonhês, quase que desaparecem. Há um movimento, não é? A partir da Segunda Guerra Mundial, de restaurar essas antigas línguas. Mas isso é complicado você trazer. Os judeus, quando criaram o Estado de Israel, não é? Eles restauraram o hebraico tradicional para ser a língua oficial do Estado de Israel. Então, hebreus, judeus que viviam em outros lugares do mundo, que já não falavam hebraico, nem muito menos escreviam, já tinham se ocidentalizado, não é? Mantinham só a língua na liturgia, nas cerimônias religiosas, tiveram que reaprender para estar no Estado de Israel. Não é? Aqui no Brasil, a gente sabe que a língua oficial, o português, foi imposta também. Primeira imposição, Marquês de Pombal. Porque no Brasil, o português se falava muito pouco. Em várias regiões, a língua dos índios, misturado com falares africanos e um pouco de português, é que era a língua local. Então, por exemplo, em São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Goiás, o Guarani era a língua falada permanentemente. Pombal, no século XVIII,